Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti, Senhor. Venha, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Nós estamos nesse momento estudando o que o Senhor tem para nós. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, tem misericórdia do Teu povo, nos instrua, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos direcionar, nos orientar, Pai, para a honra e glória do Senhor. Apresse os passos daqueles meus irmãos que estarão conosco, Pai, esse momento, essa tarde, e que em nome de Jesus o Senhor se faça presente em nossa vida, em nossa caminhada, que possamos aprender um pouquinho do que o Senhor tem para nós. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos a Ti. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, Pai. Em nome de Jesus, que eu possa diminuir e o Senhor crescer, e que em nome do Senhor o Senhor se faça presente em nossa vida. Agora, aprendendo um pouquinho mais a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no meio do Teu povo. É o que nós pedimos e agradecemos pelo nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês essa tarde. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor, saber do que o Senhor tem para nós, estudar um pouquinho da palavra de Cristo Jesus. E eu entro no seu lar agora com uma alegria muito grande de você me permitir compartilhar com você esse estudo que nós já estamos estudando. Hoje é a terceira lição do livro que Paulo escreveu aos Filipenses, a carta que Paulo escreve e nos ensina nessa carta que fala da alegria que ele tinha nos momentos mais difíceis que ele estava vivendo. Hoje eu queria compartilhar com você no capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 18. Nós estudamos já o capítulo 1, estudamos também o capítulo 2 até o versículo 11 e agora nós iremos estudar capítulo 2, também a partir do versículo 12, que Paulo tem a nos ensinar. Eu escolhi por um tema esse estudo de hoje, a alegria do desenvolvimento espiritual. Alegria do desenvolvimento espiritual. Mais uma etapa do nós concluirmos o estudo de Filipenses capítulo 2 e eu queria compartilhar com você essa tarde para nós crescermos em estatura e conhecimento de Cristo. Se você tiver com a Bíblia aí, abra a sua Bíblia e leia junto comigo a partir do versículo 12 até o versículo 18 para nós pensarmos um pouquinho do que o Senhor tem para todos nós. Versículo 12 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, que diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Segundo a sua boa vontade, façam tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros neste mundo, perseverando a palavra de Deus. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar do que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, como sacrifício a serviço da fé, vocês o têm. Fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também, vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém, meus irmãos? Capítulo 2, do versículo 18 em diante, nesse estudo que nós estamos trabalhando, a carta que Paulo escreve aos Filipenses, é um estudo dessa carta que começamos, o tema do estudo de toda a carta, ela fala sobre alegria. E aqui Paulo está dizendo sobre Cristo é a nossa alegria e suficiência. Em toda a carta ele vai dizer sobre a alegria que Paulo tinha
nesse momento de prisão, esse momento de angústia que ele estava passando. De antemão, um pano de fundo, eu compartilhei com você que a carta que Paulo escreve aos Filipenses é uma carta que ele está preso, e provavelmente foi escrito no ano 61 e 62 depois de Cristo. É uma carta que Paulo traz a conotação da alegria, porque os irmãos se sentiram tocados pela prisão de Paulo, e chega ao conhecimento dos irmãos da igreja de Filipos que aquele apóstolo que todo mundo conhecia como que tinha fé, perseverança, estava agora preso em Roma. E naquele pano de fundo que eu trabalhei com vocês, nas 2 lições anteriores, eu disse para você que a comunidade de Filipos, ou seja, a localidade dessa lugar, ou seja, dessa província, dessa cidade, era uma comunidade que a noção era a maioria cidadãos romanos. Era um lugar onde os romanos, que eram cidadãos, que ali normalmente era uma comunidade judia, e ali também não havia sinagoga. Então Paulo pregou o evangelho numa de suas viagens missionárias, e nesse momento ele está trabalhando agora, porque chegou até o conhecimento dele, por Epafrodito, como estava a igreja de Filipos. Uma igreja que estava com perseverança, uma igreja que sentiu a dor do momento difícil do apóstolo Paulo, e agora ele está levando uma oferta pela igreja de Filipos, que sensibilizou no momento difícil de Paulo, estava encaminhando para ele. E naquele momento que é direcionada essa oferta, aqui também chegam notícias difíceis também para o apóstolo Paulo, por Epafrodito, porque a igreja que estava abençoando ele também era uma igreja que possuía uma comunidade com dificuldade, que alguns se apropriavam das doutrinas falsas, e essas doutrinas mostravam que aquele contexto que viviam normalmente de cidadãos romanos, que imperava os ricos, que imperava também muitos soldados romanos, era uma comunidade onde tinha muitos que sentiam no coração a soberba, porque se vestiam bem, eram intelectuais, pessoas romanas que se vangloriavam da cidadania romana. E agora Paulo está dizendo, nesse contexto, que está mostrando nessas lições, desde a primeira lição até essa. A primeira lição nós falamos que era uma carta da felicidade, que Paulo estava escrevendo uma carta de alegria, de contentamento, porque era uma localidade onde o Senhor abençoou. Paulo estava levando por Epafrodito essa oferta. Essa foi a primeira lição que nós trabalhamos. Na segunda lição fala também da alegria, da unidade. Ou seja, tanto a primeira lição como na segunda lição fala totalmente da alegria. Alegria, seja numa carta de felicidade, como é a carta aos Filipenses, como também é uma alegria, na segunda lição, sobre a unidade que produz alegria. E nessa terceira lição que eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, esta tarde, essa sexta-feira à tarde, terceira lição da carta que Paulo escreve aos Filipenses, que ele escreve do próprio punho e encaminha aos irmãos de Filipos, agradecendo essa contribuição e ao mesmo tempo na comunhão. É a terceira lição que fala da alegria, do desenvolvimento espiritual daquela comunidade. É uma alegria que possuía, a comunidade possuía alguns problemas difíceis, mas também tinha outros problemas maravilhosos que Paulo também agradecia a Deus por essa comunidade também estar junto com ele, trabalhando com ele, dando a ele a oportunidade dele saber que Deus é fiel, que Deus ainda estava cuidando dele. Aqui nós trabalhamos do versículo 12 ao versículo 18, que talvez na sua epígrafe aí, em cima da sua Bíblia, esteja falando do desenvolvimento da salvação. Mas eu queria compartilhar essa lição desta tarde, de sexta-feira, falando da alegria do desenvolvimento espiritual. Paulo estava muito alegre porque chegou para ele essa notícia que ali naquele momento, embora possuíssem alguns querendo ter proveito na igreja de Filipos,
ainda ele tinha essa esperança e alegria de entender que, assim, meus amados, versículo 12, se você tiver com a tua Bíblia aí, leia, abra a Bíblia, estude junto comigo, que diz assim, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Olha que maravilhoso que Paulo está dizendo aqui sobre a alegria no desenvolvimento espiritual. Todo crente, nós precisamos entender que deve se preocupar sempre com o seu desenvolvimento espiritual. Todo crente deve estar alegre, deve entender que o nosso desenvolvimento pela fé faz crescer a maturidade, cada vez mais nós vamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Paulo está dizendo aqui à igreja de Filipos, aos irmãos de Filipos, que uma vida de união, de humildade e serviço, segundo o exemplo de Jesus, o apóstolo Paulo motiva os crentes ao desenvolvimento na salvação. Isso que nós lemos no versículo 12. Ele alegra-se que não só debaixo da vista do apóstolo, mas assim agora, ele estando preso, chega até ele essa notícia que os cristãos lá de Filipos estão abençoando esse momento que Paulo está referindo-se nesse versículo 12 ao versículo 18, é um envolvimento de uma ideia central, de um desenvolvimento espiritual e também um desenvolvimento da salvação. Como você bem sabe, nós temos 3 aspectos. Nós fomos salvos pela cruz de Cristo, nós estamos sendo salvos pela nossa salvação e pelo momento da nossa santificação. E seremos salvos no momento que o Senhor vier nos buscar e nos glorificarmos no novo corpo, no novo momento, e estar com Cristo e adorando ao Senhor. É nessa perspectiva que eu queria dizer para você que o apóstolo Paulo está falando que a alegria no desenvolvimento espiritual é a maturidade. Quando você aceita Cristo, Paulo está dizendo à igreja de Filipos que ele se alegra porque não é porque ele estava ali que eles trabalhavam para a igreja de Filipos, mas principalmente agora, no momento que ele está preso, eles continuam a desenvolver a salvação na prática, na fé, fazendo com que a comunidade cresça e também com a alegria de entender que mesmo ele não estando lá, ele tem fé e tem a alegria de saber que está sendo desenvolvido, que os irmãos ainda estão perto do Senhor, estão desenvolvendo a sua salvação. Nessa lição que eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, essa tarde, é uma lição que tem a suma importância na nossa caminhada cristã. Por que isso, Orlando? Você pode perguntar para mim. O que Paulo quis dizer com a palavra salvação neste momento? Paulo estava dizendo no sentido restrito da salvação, é a redenção de Deus que acontece na nossa conversão. Ela é pela graça, mediante a fé, no meio e por meio de Jesus, que vai fazer nós nos desenvolvermos nessa salvação. E a salvação compreende o chamado de Deus e o novo nascimento ou regeneração, a união com Cristo na conversão, através do arrependimento, através da fé, através da justificação, adoção e santificação e a glorificação. Paulo está dizendo para aquela comunidade que ele estava muito alegre porque eles estavam desenvolvendo a sua salvação na prática, naquela comunidade. E a prática da salvação na comunidade é mostrar que a nossa vida já não é mais a mesma, nós não pensamos do mesmo jeito, nós não caminhamos do mesmo jeito. Quando nós aceitamos a Jesus pela fé, nós temos um arrependimento transformador e esse arrependimento transformador traz para todos nós a nossa caminhada com Cristo Jesus para a renovação todo momento de desenvolver. Tanto é que a palavra grega para essa visão de transformação, visão de conversão e arrependimento é concluir, completar, terminar. Essa visão que Paulo está tratando aqui é um incentivo ao cristão que pela fé vai se desenvolver a salvação pela obra transformadora e redentora do nosso Criador. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está sendo muito alegre porque eles estão sensibilizados
pelo momento difícil que Paulo estando preso lá em Roma, e Epafrodito leva para ele essa oferta, e lá neste momento Epafrodito passa por uma situação ruim que nós veremos a partir de agora. A partir de um pouquinho para frente você vai ver que esses colaboradores do reino, no caso Paulo, no caso Epafrodito, no caso de servos e servas do Senhor, que também colaboraram para o desenvolvimento da propagação do Evangelho, como Paulo, Timóteo, Epafrodito e tantos outros, você vai ver que esse desenvolvimento da salvação, que Paulo diz, não pode estar no mundo das ideias. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Fui salvo pela cruz, estou sendo salvo na minha santificação, serei salvo pela glorificação e a contemplação da mão poderosa de Cristo quando Ele vier voltar e buscar a tua igreja. E Paulo está dizendo, estou contente por isso. Desenvolvam a salvação com temor e com tremor. É tão claro isso que Paulo apresenta 3 momentos e 3 razões que está nesse texto do versículo 18, do versículo 12 ao versículo 18 do capítulo 2 de Filipenses, que nós estamos trabalhando esta tarde. Por que você pode perguntar para mim, por que desenvolver a minha salvação? Cristo já não me deu a salvação? Se eu aceito o Senhor, Ele vai já automaticamente me dar a oportunidade dessa salvação. Mas nós precisamos entender que esse momento de salvação não deve ficar no mundo das ideias. Deve ficar de uma forma impactante e redenção através do meu arrependimento. Ou seja, na minha caminhada deve se valer não só de olhar para Cristo, mas transformar a minha vida na minha caminhada. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos. Que ele fica muito contente que eles continuam fazendo isso, estão desenvolvendo na prática a salvação. Uma delas é mandar a oferta para Paulo, que está preso em Roma. Outra situação difícil, mas também ao mesmo tempo abençoadora, é que ele está vendo o companheiro que é o Epafrodito. Porque Epafrodito está levando a oferta para Paulo nesse momento difícil. E por que eu posso desenvolver a salvação, Orlando? Primeiro, você vai ver com clareza, está no versículo 12 que nós lemos. No momento por obediência, Paulo declara, assim pois, meus amados, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a salvação com temor e tremor. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para desenvolver a nossa salvação precisa haver obediência. Obediência ao pastor? Obediência às pessoas? Não, obediência a Cristo. Paulo está dizendo, vocês, meus amados, estão, como sempre, obedecendo ao apóstolo Paulo? Não, ao que Cristo ensinou. Esse momento, mesmo pela ausência do apóstolo Paulo, eles estavam desenvolvendo a sua salvação, ou seja, a sua caminhada cristã no momento de temor e tremor, ou seja, fazer para Cristo. E se ele fizesse para Cristo, a fé era uma forma de demonstrar não só uma admiração para com Deus, mas sim uma obediência. E ele está muito agradecido porque os cristãos de Filipos estavam abençoando a ele por obediência a Deus. E o beneficiário seria ele. Da mesma forma, nós precisamos também obedecer a Deus e abençoar vidas, porque isso é o desenvolvimento na salvação. Eu não faço obras para ser salvo. Eu sou salvo, por isso eu faço obras. E é essa conotação que Timóteo também está dizendo, que também Tiago relata isso também. Nós precisamos entender que para desenvolver a nossa salvação, a primeira coisa é obediência ao Senhor. Segunda coisa que Paulo está dizendo com clareza está no versículo 13 do capítulo 2, que nós acabamos de ler, que diz assim, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O que eu posso entender como desenvolver a minha salvação, Orlando? Primeiro, a obediência ao Senhor, versículo 12. Segundo, no versículo 13, porque Deus nos dá o desejo de querer e o poder para realizar esse desenvolvimento. É Deus quem opera no homem
o desejo de ser salvo, ou seja, você não é salvo porque você é bonzinho, porque você acha que isso é bom. O Espírito Santo ainda nos incentiva e nos orienta a aceitá-lo. E da mesma forma, Paulo está dizendo à igreja de Filipos, olha, vocês precisam desenvolver a sua salvação por obediência. Da mesma forma, vocês precisam entender que o Espírito Santo de Deus ainda ajuda vocês a desenvolver essa salvação. Não há um desenvolvimento espiritual sem a capacidade que venha do Senhor. Eu não aceitei Jesus porque eu sou bonzinho. Lógico que eu me arrependi, aceitei o Senhor, me transformei, a minha vida mudou, eu faço a minha parte. Mas para eu ser impactado com arrependimento, com convencer que eu estou numa vida errada, é quando eu abro os meus lábios e confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. E é o Espírito Santo que me ajuda. Nós desejamos, mas é Deus que implanta no nosso coração o desejo de querê-lo. Olha que beleza que Deus faz. Deus cumpre a sua obra na cruz. Uma obra de redenção, uma obra de justificação, uma obra transformadora, e da mesma forma que ele faz isso lá, ele dá chance ao homem, olha, eu vou mandar o Consolador para te ajudar se é difícil para você aceitar ao Senhor. Então note que, por que nós precisamos desenvolver a salvação? Primeiro, por obediência. Segundo, porque o Espírito Santo de Deus requer isso e nos ajuda a isso. Porque Deus nos dá o desejo de querer e o poder para realizar esse desenvolvimento espiritual. Terceira coisa com relação ao que Paulo está dizendo à igreja de Filipos, nesse capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18, que da primeira forma, versículo 12, por obediência. No versículo 13, é porque o Senhor quer que nós nos desenvolvamos. E no versículo 13 também, ele fala que, porque Deus quer o nosso desenvolvimento. A expressão segundo a boa vontade, que eu queria que você entendesse isso nesse versículo 13, é a concretização do propósito de Cristo. Lembra que eu preguei domingo? No domingo passado, eu falei de você assumir um papel com relação à salvação em Cristo Jesus. Quando a carreira que nos está proposta é uma carreira que nós aderimos. E esse propósito que o Senhor está dando para nós, isso está em Efésios capítulo 1, versículo 5 e versículo 9 também. Este é o propósito que Deus relata e nos orienta a cada um de nós. Esse propósito que o Senhor trabalha em todos nós é um propósito de Deus para cada cristão. E é isso que agora Paulo está tratando na igreja de Filipos. Agora ele está relatando que há alegria no desenvolvimento espiritual, ele está alegre porque a igreja não está parada, ele está alegre porque a igreja ainda é obediente, ele está alegre porque a igreja, além de ser obediente, entende que elas precisam crescer. A igreja está ainda se sensibilizando no propósito de Deus, abençoando o apóstolo Paulo. Mesmo ele preso, mesmo a igreja não estando debaixo do olhar dele, ela se desenvolvia. Ela ainda se sensibilizava pela dor do apóstolo por estar preso e também entre os irmãos em unidade que estavam vivendo naquela igreja de Filipos. Mas daí você pode perguntar para mim, Orlando, quais são as evidências, por exemplo, do desenvolvimento da salvação? Isso está relatado nesse texto que nós lemos. Olha o que diz no versículo 11 do capítulo 2. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É interessante que quando nós notamos o desenvolvimento da salvação, ela está, a partir do versículo 12, interligado no versículo 11, de uma certa forma, de uma continuidade. Não tem um romper, não tem um espaço, ou seja, como se você falasse o versículo 11 e já falasse o versículo 12. Leia comigo o versículo 11 e leia o versículo 12 em seguida, já de uma continuidade só. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só a minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Note o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, as evidências
para eu entender que o desenvolvimento da salvação estão acontecendo, está se concretizando, está no versículo 11, que o crente reverencia e respeita a Deus. Ou seja, toda língua vai confessar quem é Jesus Cristo para a glória de Deus, querendo ou não querendo. Essas são as evidências que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos. Porque a igreja de Filipos, ela tinha pontos positivos, mas também pontos negativos, que era a soberba do homem. Uma boa parte da igreja, ou seja, uma parte que deu ouvido a esses falsos mestres, estavam ensinando que a soberba que o homem poderia desenvolver, que o cristianismo poderia dar uma soberba no sentido de ser mais espirituais e melhores, mas não na prática. E é isso que o apóstolo Paulo, por Epafrodito, está dizendo, o apóstolo Paulo dizendo, olha, ali tem um povo que precisa entender que Jesus foi aquele carpinteiro humilde. E esse carpinteiro humilde morreu na humildade, cumpriu o propósito de Cristo. E ao cumprir o propósito de Deus Pai, ele, pela humildade, está ensinando para nós que podemos desenvolver a nossa salvação. Isso está no versículo 11. O crente reverencia e respeita a Deus, porque Deus tem um propósito. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos. Da mesma forma para nós hoje. Nós precisamos nos reverenciar e respeitar o Deus que nós cremos, que nós professamos pela fé no Senhor. Se você olhar as evidências que o apóstolo Paulo está dizendo, a primeira é o crente reverencia e respeita a Deus, porque Deus tem um propósito. Segunda evidência, nós vamos ver no versículo 14 do capítulo também que nós lemos 2, que diz assim, faça tudo sem murmurações, nem discussões. Olha que interessante isso. Aqui o crente faz tudo sem murmurar e ter contenda. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eu sei que uma parte de vocês estão indo por os caminhos da soberba, de achar que sendo cidadãos cristãos vocês são mais importantes. Mas eu estou dando exemplo para vocês por Jesus e também por mim, porque eu estou preso agora. Caminhei no exemplo de Cristo e estou sendo humilde na presença do Senhor. E eu estou vivendo e caminhando sem murmurar. A murmuração, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos vivendo na nossa comunidade ou na igreja, talvez que você congregue, é uma murmuração que são músicas do inferno. Por quê? Porque muitos cristãos estão fazendo e trabalhando para Cristo, mas estão toda hora murmurando e reclamando. E Paulo está trabalhando isso na igreja. Por isso, uma das lições, você vai ver que ele fala alegria. A segunda lição, alegria na unidade. Que eles deveriam fazer sem murmurar. No versículo 14, você vê claro isso. Façam tudo sem murmurações, nem discussões. Ou seja, faço isso em harmonia, faço isso por amor, porque vocês estão fazendo por Senhor. Essas são as evidências do desenvolvimento da salvação. Da primeira forma é respeitar o propósito e aceitar esse propósito de Cristo, e também o crente deve fazer tudo sem murmurar. É tão claro isso que o nosso caminhar em Cristo Jesus, e Paulo está dizendo isso com clareza para os irmãos de Filipos, que mesmo que eles não aceitem uma boa parte da igreja a falar das suas prepotências, dos seus títulos, eles deveriam fazer ainda achando que tudo é para o Senhor. Aqueles que possuíam títulos na igreja de Filipos, situações financeiras, Paulo está dizendo, olha, vocês não podem se escorar nesses títulos, vocês precisam fazer com humildade, sem reverência ao homem, e sim a reverência a Cristo, a Jesus. É isso que o Senhor está dizendo, e aqui Paulo está relatando isso para nós entendermos. E a terceira coisa que você vai ver, que são evidências desse desenvolver da salvação, está no versículo 15, também do capítulo 2, que diz assim, para que sejam irrepreensíveis e puros, razão
que está sendo na nossa caminhada cristã. Vou ler para vocês na minha versão, que essa versão aqui é NVI. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. A terceira coisa que você vai ver sobre as evidências do desenvolver da salvação. A primeira é o crente se reverencia e respeita o propósito de Deus, aceita esse propósito. A segunda é o crente faz tudo sem murmurar e sem contenda. Na terceira situação de evidência, o crente tem uma vida de santidade e testemunho. É o que diz no versículo 15. A sua vida, a sua caminhada, e Paulo está dizendo que é uma caminhada que são irrepreensíveis, sinceros e culpáveis em meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo está dizendo, tudo bem, você pode errar, mas se você desenvolver a sua salvação, se você desenvolver no seu arrependimento, se você viver em uma comunidade, mesmo com momentos difíceis de um lado ou do outro, vocês devem fazer tudo para a honra e glória do Senhor, vocês respeitam ao Senhor. Sua caminhada cristã é uma caminhada de santidade. Ou seja, não só no motivo de ser separado para Cristo, mas no motivo de ser santo mesmo, de fazer e desenvolver a sua vida cristã com bondade, com amor e com carinho, e tudo com alegria. Porque você vai desenvolver e respeitar o propósito de Cristo com alegria, você vai trabalhar para o Senhor sem murmurar e sem ter contenta com alegria, você vai viver uma vida em santidade com alegria, e você vai entender que no versículo 17, olha o que diz, confere aí na sua Bíblia, versículo 17, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Quais são a evidência agora? No versículo 17, olhando, você pode perguntar para mim. O crente se sacrifica e alegremente por Deus e pela sua obra missionária. Ou seja, você vai contribuir, você vai se voluntariar, você vai assumir o papel e você vai levar a salvação em Cristo Jesus. Isso é uma forma de evidências da salvação. Paulo está dizendo para eles, olha, vocês devem desenvolver a salvação de vocês porque aceitaram Cristo, isso é a lógica. Mas o aceitar a Cristo Jesus deve na prática ser uma prática que você abençoa, você contribui, você se envolve, você olha para os mais necessitados e você faz isso, ajuda o próximo, não para a sua proclamação pessoal. Ou seja, você leva uma cesta básica que tira uma selfie e você mostra na rede social, olha como eu sou bonzinho. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que as evidências do desenvolvimento da salvação é uma forma de alegria no envolvimento da obra, e eu faço para o Senhor, sem murmurar, sem reclamar, assumo o propósito, me separo em santidade para o Senhor e por meio do Senhor e me envolvo na obra de Cristo Jesus. Esta é a forma de o Senhor trabalhar nesses momentos 4 razões para o desenvolver da nossa salvação. E você pode perguntar, mas Orlando, e o instrumento de Deus para o nosso desenvolvimento? Quais são os instrumentos de Deus para a nossa salvação? Primeiro, você precisa se arrepender, aceitar Jesus, assumir a obra e dizer, eis-me aqui. Você pode dizer assim, mas pastor Orlando, você já não está fazendo a obra de Cristo? Eu preciso me envolver? Sim, você é meu irmão em Cristo, você é filho do rei. E Paulo está dizendo para a igreja de Filipos que todos que se envolviam naquela igreja, a alegria devia imperar, não só por colaborar com ele, para abençoá-lo, para ajudá-lo, mas o desenvolvimento da salvação é possível, é o propósito de Deus. E esse propósito é um desenvolvimento espiritual, é um entregar a sua vida ao Senhor e trabalhar para o Senhor. E esses instrumentos que você, por exemplo, numa obra missionária, você vai ver, eu quero trabalhar com você, 3 pessoas importantes nesse texto, nesta carta que você vai ver. Primeiro é o apóstolo Paulo.
um exemplo de líder espiritual consagrado ao Senhor, que se entregou e agora estava sofrendo, porque ele estava agora sofrendo libação, ele estava prestes a morrer. No versículo 17, você vai ver que estou sendo oferecido como libação, em sacrifício. Ele estava tanto se envolvendo na obra, que a obra do Senhor é uma obra difícil. Ser cristão não é fácil. E Paulo está dizendo, olha, vocês vivem numa comunidade que se vocês não tiverem humildade no coração e não tiverem alegria, e se vocês prestarem atenção mais de reclamação e murmuração, vocês vão olhar para a igreja e não vão querer se envolver em nada. E a alegria deve imperar em vocês, porque tudo que vocês vão fazer para o desenvolvimento da salvação é porque vocês têm maturidade, vocês se desenvolveram. Você não pode mais ser tratado com um leitinho, como Pedro diz, um leitinho da fé, um leitinho de que você ainda precisa entender que está na hora de você comer uma papinha, e essa papinha são comida sólida, e a palavra de Deus quer que nós nos desenvolvamos no envolvimento na obra do Senhor. O instrumento de Deus que Paulo está dizendo aqui é para o nosso desenvolvimento. Ele está usando ele mesmo como exemplo. Paulo, porque Paulo, por exemplo, ele, além de ser consagrado, ele se entregava ao trabalho para Cristo, ele se entregava com alegria, derramando a sua própria vida como sacrifício a serviço da fé e a serviço do Senhor. Paulo foi um homem que sofreu pelo Evangelho. Se é uma coisa que Paulo pode dizer com toda certeza para nós, nos seus escritos, nas suas epístolas, são momentos difíceis. Ele foi chicoteado, ele foi expulso. Aqui em Filipos, por exemplo, ele foi expulso no primeiro momento que ele chegou em Filipos. Sabia disso? Os próprios juízes que ali moravam expulsaram ele, porque entendiam que essa doutrina que Paulo estava tratando na comunidade de Filipos não se encaixava com o pensamento filosófico deles, que era um pensamento de soberba, pensamento de uma comunidade que eram cidadãos romanos. E Paulo foi expulso. A motivação que Paulo tinha era a impulsão do coração se oferecendo para a obra do Senhor. Note que o instrumento que Deus usou para nosso desenvolvimento, meu e seu, é um exemplo da fé prática. E essa fé prática que Paulo está dizendo aqui é ele mesmo. Porque não tem como você não dizer que Paulo não trabalhou para o Evangelho. E Cristo usa pessoas diversas, com pensamentos diferentes, e trata todos de uma forma diferenciada, mas usa todos para a obra de Cristo. Não importa o seu dom, não importa o seu talento, não importa quem você é. Paulo quer que você se envolva na obra do Senhor, e por isso você deve ser alegre. Por isso você deve se envolver. Da mesma forma, você vai ver Paulo dizendo, do versículo 19 ao versículo 30, olha o que diz no versículo 19. Paulo e os seus companheiros, por exemplo, Timóteo e Epafrodito, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Da mesma forma que Timóteo iria se envolver, que está também do versículo 19 ao versículo 24, também falando de Timóteo, que era um jovem crente de aproximadamente 35 anos, criado na fé por sua mãe Eunice e sua avó Loide. Você vai ver isso em 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 5. Ele era filho de pai grego e ele se desenvolveu como se tivesse Paulo como mentor. E você precisa ser mentoreado e precisa se colocar como mentor também. E Paulo está dizendo que vocês, dizendo para Filipos, que vocês estão mandando para ele a oferta com alegria, vocês estão enviando Timóteo com alegria, vocês estão enviando também Epafrodito. E aqui, note só, a oferta foi por Epafrodito. E Timóteo está falando, e Paulo está dizendo, eu vou encaminhar para vocês Timóteo, para que vocês recebam esse meu companheiro, que é fiel, que é meu companheiro, tanto que foi companheiro dele em Tessalônica, em Bereia
em Corinto, em Éfeso, ele acabou virando pastor de Éfeso, na prisão de Roma. Isso está em Colossenses capítulo 1 e Filipenses também capítulo 1. Note o que ele está dizendo, que a grande marca do apóstolo Paulo era preparar pessoas para continuar o desenvolvimento espiritual de muitos líderes de outros lugares, de outras igrejas. A grande marca espiritual de Timóteo era a sua disponibilidade em enfrentar qualquer problema, em copiar o que Timóteo havia ensinado. Era um momento da igreja entender que ali em Filipos, que ele tinha ele como exemplo, porque o exemplo maior dele era o Senhor, e ele estava alegre porque a igreja de Filipos se sensibilizou com o problema dele, e estava mandando Epafrodito abençoar a vida dele, e lhe mandando uma oferta. Chega palavras boas e palavras ruins também, com relação aos falsos mestres, e ele diz agora que o instrumento para o desenvolvimento espiritual são pessoas, e é o Espírito Santo que trata com todos nós, e é o Espírito Santo que nos ensina. Da mesma forma, do versículo 25 ao versículo 30, aqui Paulo está falando de Epafrodito. Epafrodito fica lá em Roma, quando ele levou a oferta para Paulo em Roma, já preso. Epafrodito fica muito doente, levando quase à morte ele. Você vai ver isso do versículo 25 do capítulo 2 ao versículo 30. E aqui você vai ver que ele fala que o companheiro também, além de ser Timóteo, também é Epafrodito. Epafrodito significa o simpático, afável ou amável. Ele foi enviado pela igreja de Filipos para levar as ofertas a Paulo, que estava ali. Mas ele ficou gravemente enfermo lá em Roma e quase morreu. E Deus, contudo, curou. E Paulo o enviou de volta a Filipos dizendo, olha, ele passou por momentos difíceis, mas ele cumpriu o seu papel. Ele enfrentou tudo e todos para levar ofertas que vocês estão enviando. Então Paulo está dizendo a todos os cristãos que devemos entender que esses 3 homens de Cristo ainda trabalharam para o Evangelho e a proclamação do Evangelho com respeito à igreja de Filipos. E Paulo está sendo agradecido a todos eles para que eles entendessem que as consequências, nós precisamos entender que essas é a nossa caminhada cristã. Há muitos momentos que nós precisamos levar em conta que o desenvolvimento da nossa salvação deve ser com temor e tremor. E da mesma forma que esse desenvolvimento da nossa salvação é possível, mas nós precisamos nos envolver. Precisamos nos praticar esse propósito que Deus tem para todos nós. E esse propósito vai nos levar a uma igreja forte, uma família forte, famílias que se desenvolvem para entender que o Evangelho do Senhor, o que Paulo está dizendo, que é uma alegria servir ao Senhor, mas não devemos reclamar, não devemos murmurar, devemos levar a salvação para esse mundo que está perdido. Esse mundo precisa de você que está aí. Por isso que eu queria compartilhar com você esse estudo que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 2 ao versículo 18, que é a alegria do desenvolvimento espiritual. E esse desenvolvimento é na prática. Aprendemos também nessa lição que esse tipo de homem ou líder espiritual deve ser recebido e tratado e preparar essas pessoas para que outros sejam preparados. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, o Senhor conta com a igreja dele. Por isso, o desenvolvimento espiritual que o Senhor espera é que nós tenhamos o compromisso com ele e que nós nos envolvamos na obra, que nós preparemos pessoas, que essas pessoas cresçam na fé, porque aceitaram Jesus, se arrependeram, transformaram as suas vidas e estão se desenvolvendo para a honra e glória do Senhor, para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que ele foi um exemplo
que aprendeu de Cristo e agora ele estava sendo exemplo para a igreja de Filipos. E nessa igreja de Filipos, ele entendeu que ao receber essa oferta, estava sendo demonstrado aqui o desenvolver da fé da igreja, na maturidade da fé da igreja de Filipos, era uma maturidade que estava acima do legalismo humano, da religiosidade humana. E ele estava dizendo, vou enviar para vocês a Timóteo, um grande cooperador meu também. E ele tem muito a ensinar a vocês, para que vocês cresçam, para que vocês façam tudo sem murmurar e para que a igreja se desenvolva. E é isso que eu queria, meu irmão e minha irmã, colaborar com você esta tarde. Se eu perguntar para você esse momento, quem é o seu mentor espiritual? Quem exerce influência na sua vida? E quem você, como influenciador, tem influenciado? Será que você está envolvido na obra de Cristo, demonstrando em temor e tremor o desenvolver da salvação do Cristo Jesus na sua vida? Você tem caminhado esse caminhar com Cristo, tentando abençoar vidas e pessoas? Ensinando pessoas a crescer na fé e preparando pessoas quando você chegar ao momento da sua partida? Quem você está influenciando e quem influencia você nessa sua caminhada cristã? Essa é a minha pergunta. Note que essa lição é importante porque a alegria do desenvolvimento espiritual deve ser para todos nós um compromisso de um evangelho vivo, de um evangelho reto, de um evangelho justo e transformador. Conto com você, como Cristo conta com todos nós também, para nos desenvolvermos para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar e de levar a palavra do Senhor. Semana que vem nós trabalharemos o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21, sobre a carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. É um desenvolver. Agora nós trabalharemos as marcas do verdadeiro cristão, que está do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21, que Paulo está tratando dessa lição número 4. Na lição 1 nós trabalhamos a carta da felicidade. A lição número 2 nós falamos da alegria da unidade. A lição número 3, hoje, nós trabalhamos a alegria do desenvolvimento espiritual. E na lição seguinte, da semana que vem, nós trabalharemos as marcas do verdadeiro cristão. Tudo em cima da carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, uma igreja que precisava estar olhando para o Senhor, era uma igreja de alta potencialidade, de alto potencial, assim como você também tem. Por isso eu conto com você e conto com o seu potencial também de assumir o teu papel para o desenvolvimento espiritual, assim como Paulo foi, assim como Timóteo foi, assim como Epafrodito foi, para que honre a sua caminhada cristã, desenvolvendo a sua fé com temor e tremor em nome de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Agora eu queria orar por você em nome do Senhor. Ore comigo agora, vamos entrar na presença de Deus em oração. Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, por esta tarde. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom demais. Muito obrigado por esse estudo, Pai. Que nós possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Essa carta que Paulo escreve à igreja de Filipos é uma carta que tenha muito a nos ensinar ainda. Que nós possamos aprender e praticar, Senhor. Desenvolver a nossa salvação nesse crescimento espiritual. Que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar, Senhor, aquilo que nós estamos estudando agora do capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18. E que em nome de Jesus, esse desenvolver espiritual esteja agora na vida de cada irmão que está aqui comigo. Que a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia esteja sobre esses lares e sobre essas vidas. Nós te louvamos e agradecemos por esse encontro que o Senhor nos permite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é poderoso. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de poder compartilhar com os meus irmãos esse meio de comunicação. Que o Senhor venha trazer a prosperidade nesse lar, venha trazer a graça, o poder, a misericórdia, a proteção e a cura em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue abençoando esses meus irmãos,
e que nós possamos crescer cada vez mais e saber que o Senhor está nos ajudando pelo Teu Espírito. Nós Te louvamos, Pai, e agradecemos por esse momento e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar, de compartilhar com você mais uma lição da carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. É um momento de aprendizado e muito importante. Estou aprendendo muito com essa carta. Espero que seja também um aprendizado para você e que Deus abençoe a sua vida. Conto com você amanhã, às 19 horas, para nós estarmos no devocional, no livro de Salmos, compartilhar junto a palavra do Senhor. Domingo, o culto da 9h30, Dia dos Pais, você que é papai, que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde você, que Deus traga graça para você, cheio de bênção para a sua vida e que em nome de Jesus o Senhor venha trazer graça para você. Que Deus te abençoe, um grande abraço a todos, um beijo no coração, espero você amanhã. Um maravilhoso final de semana para você, cheio da graça de Cristo Jesus, para você e toda a família. Fique com Deus, Deus abençoe.